Dizem que a vingança é um prato que se come frio e acontece no momento mais inesperado. Supõe-se que seja o maior prazer do vingador. Afinal, esse movimento não é apenas deliberado, mas calculado para fazer a vítima sofrer. Mas e se o motivo da retribuição for simplesmente o orgulho ferido de um tirano doméstico que perdeu sua boneca favorita? Na América Latina, o feminicídio, um crime contra mulheres motivado por ódio de género, não é incomum. Mas a história horrível de Magdalena Aguilar Romero abalou não apenas o México, mas também recebeu ampla cobertura da mídia internacional. A jovem repetidamente apelou por ajuda para protegê-la de seu ex-marido abusivo, mas seus apelos foram simplesmente ignorados. O desfecho deste caso se assemelhava ao mais aterrorizante filme de terror. E o assassino implacável se escondeu por vários anos e tinha todas as chances de escapar da punição. Mas ele foi prejudicado por um vício debilitante em álcool e uma incapacidade de controlar sua raiva. Magdalena, ou simplesmente Magda Aguilar Romero, nasceu em 18 de novembro de 1990, na cidade mineira de Tascoarcón, localizada no estado de Guerrero, no sudoeste do México. Ela era a caçula de 3 filhos e a única filha de Maria e Diego. Diego trabalhava em uma mina de prata local. O trabalho era fisicamente exigente e extenuante, com sérios riscos à vida e à saúde. Mas proporcionava uma renda estável, permitindo-lhe sustentar sua grande família. Maria era uma dona de casa dedicada e se dedicava inteiramente à criação dos 3 filhos e à construção de um lar confortável. O salário do marido não lhes permitia precisar de nada. Embora a família rica nunca tenha morado em uma casa, eles possuíam uma casa grande e confortável. As crianças frequentavam uma boa escola, tinham a oportunidade de praticar esportes e desenvolver seus talentos. O casal até comprou seu primeiro carro em meados da década de 1990. Magdalena, como a caçula e única filha, era a favorita da família. Seus pais e irmãos mais velhos cuidaram muito dela, cuidando dela e mimando-a. Ela cresceu inteligente, gentil, sociável e extrovertida. Ela se destacou na escola, participou de esportes e dança e sempre teve muitos amigos. Os professores a descreveram como uma aluna muito talentosa, focada em objetivos e promissora. Mesmo no ensino médio, Magdalena se fascinou por biologia e anatomia. Inicialmente, ela sonhava em se tornar cardiologista, mas depois seus planos mudaram um pouco. No ensino médio, ela se interessou seriamente por tópicos relacionados a dietas, nutrição adequada e um estilo de vida saudável. Ela decidiu dedicar sua futura vida profissional a essa área, ajudando pessoas que sofrem de diversas doenças relacionadas a hábitos alimentares e transtornos alimentares. Quando Magdalena contou seus planos à família, eles a apoiaram incondicionalmente. Aluna dedicada que se tornou uma das melhores da escola, Magdalena matriculou-se facilmente em uma universidade de prestígio com especialização em dietética. Seus estudos foram fáceis para ela. Ela nunca duvidou da área escolhida e aspirava a se tornar uma especialista altamente qualificada. Decidiu não se mudar para uma residência estudantil, mas permaneceu na casa da família. Ela ia para a universidade de ônibus, apesar de levar cerca de 1 hora de ida e volta por dia. Continuou se exercitando e frequentando um estúdio de dança. Magdalena estava totalmente focada nos estudos. Ela simplesmente não tinha tempo para a vida pessoal. No entanto, em 2011, a estudante de 20 anos conheceu César Gómez Arceniego, de 35 anos, também nascido e criado em Tasco de Alarcón. Ele era dono de um negócio próprio e bem-sucedido e de um bar que se tornara uma referência no bairro. Seu estabelecimento era um ponto popular entre os moradores locais. As pessoas se reuniam lá para relaxar depois do trabalho, socializar, saborear comidas deliciosas e beber a melhor cerveja da cidade. A princípio, a moça não correspondeu aos avanços e à atenção do homem mais velho, mas César persistiu. Ele também se revelou um homem inteligente, cativante e culto. Cortejou Magdalena lindamente, levando presentes e flores, recitando poesias, e a jovem beldade estava sucumbindo. O romance deles se desenvolveu rapidamente. A princípio, ele parecia sério e confiável, alguém com quem ela podia contar e com quem poderia construir uma família. Logo após o início do relacionamento, a moça descobriu que estava grávida. Isso foi uma completa surpresa. Mas César ficou encantado com a notícia e imediatamente declarou-se pronto para o casamento. Magdalena aceitou o pedido. A família da jovem não se opôs à união. A família de Arceniego também manifestou a sua disposição em aceitar a escolhida de César, pelo que não houve obstáculos ao casamento. O casal consumou oficialmente a sua relação naquele mesmo ano, 2011, com um casamento modesto numa capela local. Os recém-casados convidaram apenas os seus parentes mais próximos e alguns amigos para a cerimónia. Após o casamento, Magdalena mudou-se para a casa do marido, que partilhava o edifício com o bar que ele possuía. Na época, Magdalena era estudante universitária do 3º ano, mas devido à gravidez e ao casamento, decidiu abandonar temporariamente os estudos para se dedicar inteiramente à família e à iminente maternidade. O marido a apoiava ativamente, encantado por ter a jovem esposa constantemente ao seu lado, sob seu total controle. O negócio da família gerava uma renda estável e alta, de modo que Magdalena não precisava trabalhar e não precisava de nada. Ela começou a organizar sua casa. Logo, nasceu o primeiro filho do casal. Menos de um ano após o nascimento do primeiro filho, Magdalena percebeu que estava grávida novamente. No verão de 2013, deu à luz seu segundo filho. No início de 2014, Magdalena decidiu continuar seus estudos para obter um diploma. Mas ficou claro que seu marido se opunha categoricamente a isso.
Ele insistiu que a esposa adiasse os estudos por mais alguns anos. Afinal, as crianças eram muito pequenas e precisavam da presença constante da mãe. No entanto, a menina não queria mais ficar em casa, especialmente porque seus pais apoiaram seu desejo de completar seus estudos e prometeram cuidar de seus netos. Magdalena rapidamente se envolveu em seus estudos, mas Cesar estava completamente descontente com suas novas atividades. Ele estava literalmente enlouquecido de ciúmes, causando escândalos e exigindo que sua esposa prestasse contas de cada movimento seu. No início, a menina nem levou isso a sério e pensou que seu marido logo se acalmaria. Mas com o tempo, a situação só piorou. Cesar era um maníaco por controle e, depois de quase 3 anos de casamento, ele se acostumou com sua esposa constantemente em sua vista. Agora que Magdalena havia retornado à escola, ela começou gradualmente a reconstruir suas conexões sociais e se conectar com seus antigos amigos. Ela fez novas amizades e visitava regularmente seus pais, que estavam cuidando de seus netos. Cesar começou a verificar o telefone e as redes sociais da esposa diariamente. Ele a perseguia, sentia ciúmes, como dizem, e suspeitava infundadamente de infidelidade. Proibiu Magdalena de usar maquiagem e perfume, não a permitiu usar salto alto e começou a escolher suas roupas sozinho. Ela decidiu obedecer para evitar problemas. Mas mesmo isso não foi suficiente. Logo, seu marido deu um ultimato, proibindo sua amada de frequentar a escola. Magdalena não podia permitir isso, pois sonhava em se tornar uma nutricionista certificada, especialmente com pouco mais de um ano restante para seus estudos. A partir daquele momento, sua vida se transformou em um pesadelo e uma luta diária. Ela se tornou refém na casa do marido, que constantemente criava novas restrições e regras para ela. Na primavera de 2014, ela foi forçada a interromper os estudos devido à constante chantagem e terror do marido. Sob sua pressão, ela parou de se comunicar com amigos e até mesmo com a família. Magdalena raramente saía de casa ou visitava os pais. Maria e Diego Romera suspeitaram que algo estava errado com a filha quando Tânia chegou para uma festa de família, à qual nunca havia faltado antes. Ela não conseguiu inventar uma desculpa coerente e simplesmente alegou tarefas domésticas acumuladas. Um mês depois, Magdalena não apareceu para a festa de aniversário da avó nem para o aniversário de casamento dos pais. Ao falar com a mãe ao telefone, ela se mostrou taciturna e constantemente evitava perguntas diretas, como se alguém estivesse bem ao seu lado, impedindo-a de falar. A sempre alegre e feliz Magdalena se retraiu, tornou-se retraída, e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo em sua vida. Ela praticamente parou de sair de casa. E se algum membro de sua família planejasse visitá-la, ela inventava desculpas para evitá-la. Um dia, seu irmão mais velho, Raul, apareceu sem avisar, e uma visão aterrorizante se desenrolou diante de seus olhos. Magdalena estava diferente de si mesma. Ela havia perdido uma quantidade significativa de peso e parecia assustada e exausta. Ela não cuidava mais de si mesma, estremecendo a cada som, e parecia uma sombra pálida de si mesma. Acontece que Cesar havia confiscado seu telefone, e ela só podia ligar para qualquer pessoa na presença dele. Ele havia destruído sua esposa mentalmente e então começou a levantar a mão regularmente contra ela, batendo-a na frente de seus filhos pequenos. No entanto, quando seu irmão sugeriu que ela levasse as crianças e se mudasse para a casa da família, ela recusou, garantindo-lhe que resolveria tudo sozinha. Ela contou aos pais sobre o que tinha visto na casa da irmã de Raul. Juntos, eles começaram a pensar em como ajudar a menina, mas não conseguiam nem falar com ela, pois Cesar estava sempre por perto. Ele considerava a esposa sua posse, um brinquedo, controlando completamente cada ação dela e não estava disposto a deixá-la ir. Em agosto de 2014, após mais uma surra, a paciência de Magdalena se esgotou. Enquanto o marido estava viajando a negócios, ela encontrou uma maneira de entrar em contato com o irmão e pediu-lhe que a ajudasse a escapar do tirano. Ela levou apenas alguns itens essenciais e documentos, reuniu as crianças e escapou pela porta dos fundos para evitar ser vista pela sogra, que morava com elas. Ela testemunhou todos os abusos, mas sempre apoiou o filho. Raul levou a irmã e os sobrinhos para a casa dos pais. Nem é preciso dizer que Cesar, ao saber que a esposa havia fugido com os filhos, ficou furioso. Ele correu para a casa da sogra, exigindo que Magdalena voltasse imediatamente. Mas o pai e os irmãos mais velhos da menina não o deixaram entrar, ameaçando chamar a polícia se ele não saísse imediatamente. Os meses seguintes foram como um pesadelo. Magdalena e as crianças só saíam de casa quando acompanhadas pelo pai ou por um dos irmãos, temendo que Cesar tentasse sequestrá-la ou aos meninos. A menina chegou a apelar à polícia por proteção, mas os policiais não viram ameaça na situação, portanto, ignoraram seus avisos. Quando, um mês depois, a jovem mãe decidiu pedir o divórcio, Cesar mudou repentinamente de tática. Agora ele começou a se desculpar, implorando à esposa que voltasse e lhe desse uma chance de consertar as coisas. Ele jurou seu amor, prometendo mudar e nunca mais levantar a mão contra ela. No entanto, Magdalena não acreditou nele. Ela conhecia aquele homem muito bem e entendia que todas as suas palavras eram apenas mais um truque e manipulação. Por um tempo, o homem tentou reconquistar a esposa pacificamente, mas ao perceber que ela não tinha intenção de morar com ele, voltou a ameaças, chantagens, insultos e intimidação. A mulher literalmente andava por aí e olhava por cima do ombro, temendo que Cesar pudesse estar esperando por ela em algum lugar. Ela contatou a polícia mais 2 vezes, com a intenção de obter uma ordem de restrição contra Cesar, mas foi repetidamente negada,
argumentando que o homem não representava nenhuma ameaça à sua segurança. No início de 2015, o divórcio foi finalmente finalizado. Os filhos foram autorizados a morar com a mãe, mas o pai pôde vê-los, levá-los para casa nos fins de semana e se envolver diretamente em suas vidas. No entanto, a essa altura, Cesar parecia ter se acalmado e parado de assediar a ex-mulher, deixando-a ir. Logo, Magdalena realmente conseguiu respirar livremente, sem qualquer pressão. Ela voltou a estudar e, desta vez, se formou e, em seguida, encontrou um bom emprego em sua área, em uma clínica particular. A jovem recuperou o entusiasmo pela vida e literalmente floresceu diante de nossos olhos. Ela estava socializando com amigos e familiares, ganhando uma boa renda e fazendo planos para o futuro. Quase 3 anos se passaram desde o divórcio de Cesar. Ele não incomodava mais a ex-esposa nem tentava controlá-la. Ele buscava os filhos de acordo com um horário pré-estabelecido e depois os levava de volta para a mãe. Às vezes, Magdalena buscava os meninos na casa do ex-marido, mas sempre acompanhada pelo pai ou por um de seus irmãos. Apesar dos esforços de Cesar para parecer amigável, a jovem ainda não se sentia segura perto dele. Ela mesma ainda acreditava que ele não era confiável, lembrando-se daqueles anos horríveis que vivera em sua casa, repletos de abuso físico e psicológico. Em 13 de janeiro de 2018, os meninos estavam visitando o pai, como de costume. Naquele dia, toda a família romera deveria se reunir na igreja local para um culto em memória de um parente recentemente falecido. No entanto, Magdalena avisou a mãe que se atrasaria porque precisava buscar os filhos do pai, que se recusara a levá-los pessoalmente ao culto. Os ex-cônjuges concordaram em se encontrar em um parque próximo à casa de Arsenic. No entanto, após esperarem por meia hora, o homem ligou e disse que precisava sair com urgência, deixando os meninos com a mãe, que estava se sentindo mal e não conseguia levar o neto ao parque. Magdalena não teve escolha a não ser ir à casa da ex-sogra para buscar as crianças. No caminho, ligou para a mãe, explicou a situação e prometeu chegar com os filhos em cerca de meia hora. Esta foi a última vez que Maria falou com a filha na igreja. Ela não apareceu, e seu telefone parou de atender e foi completamente desligado. Os Romers, preocupados, começaram a ligar para os amigos e conhecidos da filha, mas ela não estava em lugar nenhum e ninguém a tinha visto. Tentativas de contato com Cesar também não tiveram sucesso. Mais tarde naquela noite, já seriamente assustados, Maria e Diego foram à polícia para denunciar o desaparecimento de Magdalena. Mas os policiais, depois de ouvirem a história, praticamente riram do casal e os expulsaram, dizendo que a filha era adulta e tinha o direito de não denunciar cada movimento seu. Além disso, poucas horas haviam-se passado desde o desaparecimento dela. No dia seguinte, a polícia novamente se recusou a iniciar uma busca pelos mesmos motivos, e os pais foram forçados a resolver o problema por conta própria. Eles notificaram todos os parentes e amigos de Magdalena, que se juntaram ativamente à busca. A notícia do incidente se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde fotos da jovem desaparecida circularam, implorando por qualquer informação sobre seu paradeiro. Panfletos com fotos da jovem mãe e seus filhos também foram distribuídos pela cidade e pendurados em postes de luz. Quando Diego e Maria chegaram à casa do ex-genro, ele nem sequer os deixou entrar. No entanto, ao saber do desaparecimento da ex-esposa e dos filhos, ele expressou preocupação, mas alegou que Magdalena havia tirado os meninos dele e mencionou ter ido com eles visitar alguém. Isso era mentira. Afinal, toda a família havia se reunido para a missa naquele dia, e os Romeros imediatamente perceberam que Cesar estava escondendo algo deles. Os pais de Magdalena contataram a polícia novamente, mas seu pedido de busca pelos desaparecidos foi novamente negado. Além disso, eles também se recusaram a interrogar Cesar ou a realizar uma busca ou mesmo uma inspeção em sua casa, por não considerarem motivos suficientes para tal. Os pais, enlouquecidos pela ansiedade e pelo desamparo, continuaram sua busca independente por mais de uma semana. Levados ao desespero, começaram a organizar eventos públicos para atrair a atenção da mídia e gerar protestos públicos. E a tática funcionou. Logo, um vizinho de Cesar chamou a polícia e relatou que os meninos desaparecidos estavam na casa do pai. Várias pessoas também se apresentaram, dizendo que tinham visto Magdalena entrar na casa de Cesar no dia em que ela desapareceu, mas ninguém a viu sair. A publicidade gerada pela família Romera forçou as autoridades a agir. Em 22 de janeiro de 2018, um mandado de busca foi finalmente emitido para a casa de Cesar. O que encontraram lá horrorizou até os peritos forenses mais experientes. Cesar e sua mãe, Silvio Ega, claramente não esperavam uma visita policial e nem tentaram encobrir seus rastros. A cozinha de sua casa revelou uma cena saída diretamente de um filme de terror sobre canibais. Partes de corpos desmembrados estavam espalhadas por toda parte. Algumas haviam sido fervidas em panelas, outras congeladas no congelador, e os órgãos internos foram até grelhados, como se estivessem prestes a ser assados. Os pais da vítima foram convidados para o procedimento de identificação. Palavras não podem descrever a angústia que o casal de idosos suportou ao receber as partes mutiladas do corpo. Mas eles reconheceram imediatamente a filha. Maria precisou de atendimento médico imediatamente, pois a infeliz mulher sofria de problemas cardíacos devido à visão. Os fragmentos do corpo foram levados ao laboratório para exame minucioso. Peritos forenses determinaram que a jovem havia sido brutalmente espancada antes de morrer e que a causa da morte foi asfixia mecânica. Além disso, estrangularam a vítima com as próprias mãos. Mas a descoberta mais terrível ainda estava por vir. Como se viu, os filhos pequenos da vítima,
com apenas 6 e 4 anos e meio na época, estavam na casa o tempo todo. A represália brutal contra a mãe ocorreu diante de seus olhos. Os meninos mais tarde se tornaram testemunhas-chave nos julgamentos do pai e da avó. As crianças, felizmente, tinham pouca compreensão do que havia acontecido, mas viram o pai estrangulando a mãe, que gritou e tentou escapar. Então, ele a arrastou para a cozinha, e a avó os proibiu de entrar. O irmão mais velho desobedeceu e entrou sorrateiramente no quarto, testemunhando uma cena horrível. César imediatamente se tornou o principal suspeito. Mas quando a polícia chegou, apenas sua mãe e 2 filhos estavam na casa. O homem milagrosamente conseguiu escapar apenas algumas horas antes da chegada da polícia. Ele sentiu que eles viriam atrás dele em breve e, levando todas as suas economias, aparentemente desapareceu. Dona Sílvia foi presa no mesmo dia e enviada para a cadeia para aguardar a decisão do tribunal. Ela agiu com calma, até mesmo frieza. Ela não negou seu envolvimento no assassinato de sua ex-esposa e não expressou arrependimento. Ela já havia testemunhado seu filho abusando de sua esposa, mas sempre ficou do lado de César. Durante a investigação, descobriu-se que Sílvia não teve um papel direto no assassinato, mas sabia dos planos de seu filho, ajudou a atrair os Magdalenovs para a casa, em seguida, participou do desmembramento e subsequente manipulação do corpo. A propósito, os detetives tinham muitas perguntas sobre por que os criminosos haviam fervido as partes do corpo em um caldo espesso e colocado as entranhas na grelha. A própria Sílvia não conseguiu fornecer respostas claras a essas perguntas, então 2 teorias surgiram. Os assassinos queriam alimentar seus cães de guarda, dos quais tinham 5, com a carne. Ou queriam enviar restos mortais para as mesas dos numerosos clientes do estabelecimento. Os netos da avó testemunharam contra ela no julgamento, testemunhando o assassinato e o desmembramento da mãe. O filho mais velho, que entrou secretamente na cozinha e viu as mãos da mãe fervendo em uma panela e sua cabeça decepada no congelador, foi pego no congelador. As crianças sofreram traumas psicológicos graves, e especialistas trabalharam com elas por um longo tempo até que os irmãos parassem de ter pesadelos. Em novembro de 2019, o tribunal considerou Sílvia culpada de todas as acusações e a condenou a 40 anos de prisão sem liberdade condicional. Para a idosa, essa sentença equivalia efetivamente à prisão perpétua, mas ela não demonstrou remorso. Quanto ao principal suspeito, todos os esforços foram feitos para encontrá-lo, mas ele nunca foi encontrado. E a mãe de César insistiu que não tinha ideia de para onde seu filho tinha ido. Ao mesmo tempo, surgiram informações de que a falecida havia repetidamente pedido proteção ao ex-marido abusivo e solicitado uma ordem de restrição para impedi-lo de se aproximar dela. Mas seus apelos não foram respondidos. Apesar da ampla cobertura da mídia e dos protestos em massa em todo o país exigindo que o culpado fosse encontrado e punido, o paradeiro do homem permanecia desconhecido. Ele era procurado há mais de 4 anos no México e no exterior. A Interpol se envolveu, mas tudo parecia infrutífero. No início de julho de 2022, ocorreu um evento que, à primeira vista, parecia não ter relação com nossa história atual. Uma briga de bêbados ocorreu em um bar na cidade fronteiriça de Tijuana. 2 clientes foram mortos. Ambos os encrenqueiros foram levados para a delegacia. Foi então revelado que um dos homens, que se identificou como Mazima Herrera Garcia, era na verdade um criminoso perigoso procurado em todo o país. Ele vivia sob um nome falso durante todo esse tempo e teria permanecido escondido se não fosse por seu vício em álcool e agressividade incontrolável. Sua identidade foi estabelecida por meio de impressões digitais, e não havia mais sentido em negá-la. Ele foi levado para sua cidade natal e colocado em prisão preventiva, mas adiou repetidamente o início do julgamento, trocando constantemente de advogado. Por fim, o julgamento só começou no outono de 2023. Os filhos da vítima, agora adultos, serviram novamente como testemunha-chave, agora testemunhando contra o pai. Em novembro de 2023, César foi considerado culpado pelo assassinato premeditado e brutal de sua ex-esposa. Os crimes foram classificados como feminicídio, e o motivo foi um desejo obsessivo de vingança que ele vinha alimentando há vários anos após o divórcio. Ele foi condenado a 15 anos de prisão sem liberdade condicional. Os filhos órfãos de Magdalena permaneceram sob os cuidados dos avós maternos. Obrigada por assistir. Se você gostou da minha história, inscreva-se no canal. Recomendo também conferir outras histórias igualmente chocantes. Clique agora mesmo. Até breve.